No capítulo desta sexta-feira, 23 de setembro, da novela A Favorita, Lara pergunta a Gonçalo se ele também não achou estranho a Flora comentar assim, sem querer, com a dona Yolanda, a história de Paraty. Irene pede por favor para eles não falarem mais sobre isso. Gonçalo diz que estranho ele achou, mas não é coisa que combine com a Flora. Essas coisas acontecem. Irene diz que acontece com todo mundo e para eles não falarem mais sobre isso. O Halley também achou estranho e ele, assim como eu, também não simpatiza com a Flora. Halley diz que isso, Lara, não fala isso, a Flora é sua mãe. Irene diz, é mãe sim, merece todo o respeito. Tem que estar acima das antipatias ou simpatias. Flora aparece na hora e ouve o que eles estavam falando. Ela diz, pelo visto vocês estavam falando de mim, né? Obrigado pelas suas palavras de apoio, dona Irene. Com a senhora eu sei que eu posso contar. Com licença, eu vou para minha casa. Gonçalo pede para ela sentar na mesa com eles. Ela diz, não, doutor Gonçalo, de maneira alguma, eu não quero incomodar, eu não vou impor a minha presença a vocês. Gonçalo diz, ai meu Deus, que situação. Irene chama a atenção de Lara e de Halley. Tá vendo o que vocês fizeram a troco de nada? Halley diz que ele também já vai indo. Lara diz, não, peraí, Halley. Deixa eu ir, eu vou me sentir melhor. Irene diz para Lara deixar Halley ir, porque nessa situação é melhor ele mesmo. Lara diz, eu vou atrás dele, vó, desculpa, com licença. Espera aí, Halley, foi burrice, eu não deveria ter falado aquilo na mesa. Me perdoa, foi idiotice da minha parte. Halley diz, não, tudo bem, mas para mim está cada vez mais difícil de vir aqui, Lara. O seu avô até que gosta de mim, mas a sua avó e a Flora, então... Pra Flora eu também tô pouco ligando, eu também não gosto dela. E nós, como é que a gente fica? Será que eu errei em trazer você para conviver com a minha família tão cedo? Halley diz, não, talvez a sua avó esteja certa, talvez eu não esteja à sua altura. Lara pergunta se Irene falou isso. Halley diz, não diretamente, mas deu a entender. Lara manda ele parar com isso, senão ela vai achar que ele está arrumando um pretexto para eles terminarem. E se foi isso? Halley diz para ela parar, porque ela foi a única mulher que ele amou durante toda a vida dele. Você pode confiar, você tá ouvindo? Mas deixa eu ir. Flora conta para Silveirinha que quando ela chegou no rancho, Halley estava intrigando ela com a família Buscapé. Silveirinha acha graça. E o pior, o Gonçalo tá com o pé atrás comigo por causa daquela fofoca que eu fiz com a mulher do Coppola. Ai, Silveirinha, dessa vez eu tenho que admitir, eu dei um tiro no pé. E o pior, pra nada, os velhos não se separaram e quem ficou com o nome sujo na praça fui eu. Silveirinha manda ela ficar tranquila que logo logo ela recupera a confiança de Gonçalo. Flora diz do velho, a pressão dele já está nas alturas, para ele infartar é questão de tempo. O meu problema agora é o Halley. Aquele infeliz fica agora falando mal de mim o tempo inteiro para Lara. Para Irene, isso sim é um problema, mas tudo bem, deixa estar. Quando eu resolver o problema do Zé Bob, eu vou cuidar pessoalmente desse moleque. Flora mostra o celular de Zé Bob para Silveirinha e pergunta se o tal número é de Silene, e ele diz que não é. Irene, abestada do jeito que é, vai pedir desculpas para Flora, por tudo que ela viu e ouviu na mesa de jantar. Não fique magoada com o Gonçalo e nem com a Lara, nós estamos passando por um momento difícil e a saúde do Gonçalo está cada dia mais debilitada. Flora diz que se a presença dela é tão inoportuna, talvez seria o caso mesmo dela ir embora de lá. Irene diz, não, minha filha, você não tem culpa de nada e pede para elas esquecerem isso. Donatella chega no apartamento de Zé Bob desesperada, dizendo que ela recebeu um torpedo do celular dele, mandando ela encontrar com ele no bar do Pepe. Zé Bob diz que a Flora roubou o celular dele. Escuta, ela te viu? Donatella diz, quase, tô tremendo até agora. Zé Bob abraça ela e pede para ela ter calma. Donatella diz que eles estão chegando muito perto e que ele não pode ter mais nada com a Flora. Ela sabe de tudo, ela só não sabe de mim. Zé Bob diz que hoje ela dorme lá, mas a partir de amanhã eles vão procurar outro lugar para ela se esconder. Lara pede desculpas para a Flora e diz que ela foi muito injusta com ela e pergunta se ela perdoa ela. Flora se faz de vítima mais uma vez e pergunta para Lara se ela quer que ela vá embora do rancho. Lara cai na dela e diz, nem pense nisso, Flora. Irene diz para Gonçalo que o Halley só está interessado na Lara por causa da fortuna dela. Ele diz, ah não, Irene, você e a sua mania de achar que todo mundo se aproxima de nós por causa de dinheiro. Mas eu estava certa em relação a Donatella, não estava? Gonçalo diz que se eles forem pensar assim, a Flora também é uma interesseira. Irene diz que eles não podem esquecer o que essa moça passou. Ela pagou por um crime que não cometeu.
Não podemos acusá-la de interesseira. Gonçalo fica olhando para Irene. Irene diz que a Flora e a Lara precisam se entender porque eles não vão viver para sempre. Gonçalo diz que ele não tem nada contra a Flora, mas ele continua achando a história de Paraty muito estranha. Irene diz, mas o que incomoda ela mesmo é o estrago da separação do Coppola e da Yolanda. Gonçalo pede para ela esquecer essa história, por favor. Irene vai até a casa de Coppola. Yolanda pergunta o que ela está fazendo na casa dela. Se você veio procurar o seu amante para o seu jubilo e glória, ele não mora mais aqui. Irene pede por favor para elas conversarem. Yolanda diz, conversar? Conversar com você, Irene? Por favor, digo eu. Mas será possível depois de tudo que aconteceu? O que você quer aqui? Você veio conferir de perto a minha desgraça, é isso? Irene diz que não houve nada entre ela e o Coppola. Eles se encontraram sim em Paraty, mas foi só isso. Nada, absolutamente nada. Yolanda diz, mas eu vou dizer o que aconteceu entre nós. Nós nos separamos. Você conseguiu acabar com o meu casamento. Irene diz que ela não teve essa intenção e é por isso que eu estou aqui para te dizer que não aconteceu nada. O que aconteceu entre nós foi antes, quando nós éramos jovens. Antes de eu me casar com o Gonçalo e ele com você. Nunca houve nada além disso. Por favor, releve essa situação. Yolanda pergunta se ela está achando que foi ela que quis acabar com um casamento de 50 anos. Que foi ela quem colocou Coppola para fora de casa. Foi ele quem me abandonou, que deixou essa casa, porque ele tem uma fixação, uma paixão doentia e infinita por você. Que apesar desses anos todos eu não consegui fazer ele te esquecer. Você é um fantasma que me assombrou a vida toda. Meus parabéns, você conseguiu. Agora você tem o seu marido rico e o seu amante pobre operário para se divertir. Irene chora e diz que o Coppola não é e nunca foi amante dela. A minha história com Coppola passou, ficou para trás, acabou. Yolanda diz que ela não tem mais nada para falar com ela e pede para ela ir embora. Catarina conta para Estela que Léo descobriu que ela gosta de mulheres. Estela pergunta como assim descobriu. Catarina diz que Léo invadiu a casa dela outra vez e encontrou fotos dela com outra mulher. Atrás da foto tinha uma dedicatória de amor. Ele leu, aí você sabe, né? Ele não é bobo e concluiu que você e ela, bom. Estela pergunta como assim o Léo invadiu a casa dela. Eu não sei, Estela, eu tenho que te pedir desculpas, eu não sei. Estela diz que ela não deve pedir desculpas para ela, é seu marido dela que deve desculpas. Ele não pode fazer isso, a vontade que eu tenho é de ir na polícia e dar queixa. Catarina diz que se ela quiser ir na polícia, ela pode ir. Ela jura que não vai ficar chateada. Vá. Eu tenho que te pedir desculpas mesmo, porque eu tenho um marido cafajeste e preconceituoso. Estela diz que se Léo espalhar isso na cidade, ele vai acabar com a vida dela e com o restaurante. Catarina pede para ela ficar calma, que ela vai falar com o Léo para ele prometer que não vai falar nada para ninguém. Léo, completamente bêbado, diz no bar para todos ouvirem que a Estela não gosta de homem, sim de mulher. Ele grita que Estela é sapatona. Átila conta para Catarina o que Léo gritou no bar, que Estela era sapatona. Ela diz, meu Deus do céu, o que eu faço com esse marido? Léo entra no restaurante de Estela e diz para todo mundo que ela não gosta de homem. Catarina manda ele cair fora de lá, senão ela vai chamar a polícia. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Essa gostosona aqui, ela não gosta de homem, ela gosta de mulher. Estela vai para cima dele e diz, fora daqui, fora do meu restaurante, sai. Todos ficam olhando para o escândalo de Léo. Catarina coloca Léo para fora de lá e alguns clientes se retiram do restaurante. Estela vai para a cozinha chorar. Catarina consola Estela e diz que ela está do lado dela, mas para isso ela precisa ser forte. Zé Bob conta para a Tuca que a Donatella está viva. O que é? O que você está me dizendo? Zé Bob conta tudo para a Tuca. Dodge aparece na rua onde Baiano mora e pede para ele mandar os filhos dele entrar em casa. Baiano manda os filhos irem para casa. Dodge pergunta a Baiano o que está acontecendo com ele, se ele perdeu o amor à vida. Encontrando com uns e outros falando que não deve. Baiano diz, não senhor, não estou falando nada de errado para ninguém não, seu Dodge. O senhor não precisa mais se preocupar comigo, porque eu vou para Canavieiras, porque para mim São Paulo chega, já deu. Dodge diz que ele faz muito bem, mas antes disso ele precisa de um favor dele. Baiano fica preocupado e diz, mas já não basta o meu silêncio, seu Dodge, pelo amor de Deus, vai. Dodge diz, não adianta o teu silêncio, Baiano. Ele liga para a Flora e diz que ele está com Baiano. Baiano ouve quando Flora diz que ele tem que chamar o Zé Bob até onde ele trabalha e ele tem que subir no elevador da obra. E Baiano tem que pedir dinheiro também para ficar mais convincente. Você entendeu? Você liga para o Zé Bob e pede uma grana para ele te encontrar. É só um telefonema aí, depois você pode viajar para onde você quiser.
Baiano não fala nada e sai de perto de Dodge. Tuca diz para Zé Bob que é horrível a Flora ter matado a Maíra num crime premeditado. Zé Bob lembra a Tuca que a Flora teve no hospital o tempo inteiro e que ela pode muito bem ter entrado no quarto e mexido nos aparelhos. Tuca diz que ela está tentando, mas ela não está conseguindo acreditar nessa história. Só de pensar que a Donatella está viva não pode ser. Zé Bob diz que se ela quiser, ele leva ela na casa dele para ver a Donatella. E lembra que ela é a única pessoa que ele está contando isso. Tuca diz, claro, é bom você estar me contando isso, porque se isso for realmente verdade, você vai ter que redobrar os seus cuidados. Esses bandidos devem estar atrás de você dia e noite. Baiano liga para Zé Bob pedindo para ele ao encontro dele na obra onde ele trabalha e diz que fica no último andar. Olha, seu Zé, eu estou precisando de um agrado. R$ 1.000, pode ser? Zé Bob diz combinado, em 2 horas no seu trabalho. Baiano olha para Dodge e diz que ele não gosta disso. E Dodge diz que ele não tinha saída. Dodge liga para Flora e conta que já está tudo certo com o plano deles. Halley diz para Silene que se ela não abrir o jogo por conta própria, ele vai descobrir por conta própria e dependendo do que ela esteja escondendo, é bem possível que ele nunca venha perdoar ela. Silene fica preocupada com o que ele disse. Zé Bob chega com o Tuca no apartamento dele e chama a Donatella dizendo que ele está acompanhado e manda ela aparecer. Donatella aparece e Tuca diz, Nossa Senhora, é verdade. Ela diz, então ele já te contou, né, Tuca? Zé Bob diz que Tuca pensou que ele estava louco. Tuca diz que eles têm que conver que essa história é no mínimo fora do comum. Zé Bob diz que Tuca ofereceu a casa dela para ela ficar, porque ela quer ajudar eles. Tuca diz que é mais seguro do que na casa do Zé Bob. Donatella agradece pelo apoio e pela confiança. Zé Bob diz para Donatella se arrumar porque ele vai se encontrar com o Baiano. Ele ligou e marcou até o local. Donatella tenta alertar Zé Bob de que isso pode ser uma armadilha. Ele diz não, o Baiano até pediu dinheiro, R$ 1.000. Nós vamos ter uma testemunha para reabrir o caso da morte do Dr. Salvatore. Flora entra na casa de Silene e pergunta se ela está surpresa em ver ela. Silene pergunta o que ela está fazendo lá. Flora diz que ela foi fazer uma pergunta para ela, muito simples e direta. É você que está ajudando o Zé Bob, não é? Fala, confessa. Silene fica olhando para ela assustada. Zé Bob vai até onde Baiano trabalha e ele pega o elevador para subir até o último andar. Um dos capangas de Dodge liga para ele e diz que o Zé Bob já está subindo. Dodge olha lá de cima. Zé Bob pressente que é uma armadilha. Ele chega no último andar e fica procurando por Baiano, mas não o encontra. Zé Bob volta para o elevador e desce. Zé Bob pula do elevador rápido para um dos andares. Dodge puxa a alavanca e o elevador cai e bate no chão. E aí, tudo certo, doutor? Dodge diz certíssimo, o jornalista virou patê, vamos embora daqui. Silene pergunta para Flora como ela tem coragem de entrar na casa dela e chama de lacraia, bandida e manda ela embora de lá. Agora eu estou entendendo com quem o Halley aprendeu a ser tão marrento e tinhoso. Que péssimo exemplo que você deu para o seu filho. Silene manda Flora deixar Halley em paz, senão ela jura que mata ela. Flora diz, nossa Silene, como você é radical. Tudo que você quer é separar o Halley da Lara, né? Só que isso não vai acontecer porque eles se amam de verdade e ele vai fazer de tudo para defender ela de você. Tá certo, agora vamos parar com essa conversinha. Diz que é você que está ajudando o Zé Bob, não é? Fala. Silene pergunta do que ela está falando. Flora diz que ela sabe muito bem que o Zé Bob está investigando ela e ela tem certeza que ele não está sozinho nessa. Tem alguém dando retaguarda para ele. Alguém que me odeia, alguém que sabe muito ao meu respeito, mas que tem medo de me encarar frente a frente e por isso colocou o Zé Bob como escudo. Quem mais pode ser essa pessoa, hein, Silene? Silene diz que a última vez que ela viu o Zé Bob, a Donatella ainda era viva. Flora manda ela falar que ela está por trás dessa história. Era só o que me faltava. Você acha que se eu realmente soubesse de alguma coisa eu te diria, é? Flora diz que essa é a chance dela de sair viva, porque se você está ajudando o Zé Bob, você vai ter um fim tão triste. Flora atende o telefonema de Dodge na frente de Silene e diz, está certo. Quando ela desliga o telefone, ela diz, Zé. Silene pergunta o que aconteceu. Flora começa a chorar.
Fala, criatura, o que foi que aconteceu com Zé Bob? Não vai me dizer que... Flora diz, cala a boca, eu acabei de perder o amor da minha vida, você cala a boca. Ele morreu, ai meu Deus, foi você, não foi? O que foi que você fez com ele? Halley chega na casa de Silene e vê Flora lá com ela. O que essa mulher está fazendo aqui? Flora diz para Halley que isso é uma conversa para maior de idade, manda ele ficar fora dessa. Ela olha para Silene e diz, depois a gente continua a nossa conversa. É claro que a senhora não vai me dizer o que vocês estavam conversando, né? Silene diz, Halley, agora não, filho. Não, eu não vou lhe importunar com as minhas perguntas, eu só vim pegar os meus óculos escuros. Mas seja lá o que a senhora estiver escondendo, eu vou descobrir. Silene liga para a Donatella e conta o que aconteceu, que Flora recebeu um telefonema de alguém que disse que o Zé Bob estava morto. Ela fica em estado de choque. Silene diz, alô, Donatella, você está aí? Tuca percebe que Donatella não está bem. Donatella grita, Tuca, eles mataram o Zé Bob. Ela diz, não, Donatella, é mentira. Donatella grita desesperada. E Tuca diz que se for verdade, elas vão na polícia, isso não pode estar acontecendo. Donatella diz, o Zé. Zé Bob aparece na casa de Tuca machucado e Donatella abraça ele. O que aconteceu, meu amor? Ele diz, eu me salvei por um milagre. O elevador que eu peguei na obra para falar com o baiano, ele despencou. Eu vou dedicar minha vida a perseguir essa mulher. Eu vou ser o pior inimigo e pesadelo que ela teve. Ele conta que ele foi atrás de Baiano e que viu que ele não estava, e ele voltou para o elevador, e que ele, ao perceber que era uma armadilha, abriu a grade e pulou do elevador num andar, e que ele olhou e viu quando o elevador despencou e viu o Dodge saindo de lá. Mas o que me salvou mesmo foi o meu medo do elevador. Quando eu percebi que aquela geringonça começou a balançar, eu paniquei. Lara pede Halley em casamento e pergunta se ele quer casar com ela. Halley pergunta se ela está doida, porque a avó dela não gosta dele, a mãe dela não gosta dele. Você não vai casar com elas, você vai casar comigo. Ele diz para ela não brincar com coisa séria. Ela diz que já está na hora dela ter uma vida mais independente, e isso ficou claro quando a Flora foi morar lá, porque ela se sente muito controlada. Eu quero ter uma vida mais minha, e de preferência com você. Ela se aproxima de Halley e pergunta, então, o que você me diz? Ele diz, é claro que eu quero casar com você. Romildo recebe Cassiano na casa dele e diz para ele ficar à vontade que a casa é dele. Romildo, conversando com Cassiano, conta o que Alicia fez e que ela continua morando lá, usufruindo do dinheiro que, segundo ela, é fruto da corrupção. Cassiano pede licença a Romildo e vai embora. Alicia vai atrás dele. Catarina não se conforma pelo restaurante de Stella estar vazio. Ela diz, deixa comigo. Catarina dá um discurso falando sobre o restaurante de Stella na reunião que está acontecendo no gabinete de Elias, dizendo que é desprezível o que está acontecendo com Stella. Eu tenho certeza que o caráter da Stella é muito mais limpo e decente do que muitos que estão aqui hoje. Todos ficam comentando e Catarina continua, se ninguém tem nada contra a Stella, por que boicotar o restaurante dela? Porque ela é uma pervertida, dá mau exemplo para a cidade. Mau exemplo por quê? Porque ela gosta de mulher? E isso é um defeito? É um crime? Catarina diz trair o marido, trair a mulher, roubar e vender bebida alcoólica para criança, fazer fofoca, isso tudo pode. Mas amar e se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo, isso não pode. Obrigada pela atenção de todos, era só isso que eu tinha para dizer. Dedina procura Damião e pergunta como ele está. Ele diz para ela sair da frente dele. Não me trata assim, eu estou preocupada com você, eu me sinto culpada de você estar assim. Ótimo, porque você é culpada mesmo. E se eu ficar para sempre dessa maneira, você pode apostar que eu vou te culpar pro resto da vida. Me deixa, Dedina. Ela pergunta se é verdade que ele vai se casar com a Gleice. Se ela gosta mesmo de você, eu torço para que vocês sejam felizes. Ele diz, torce coisa nenhuma, você é falsa, fala uma coisa e faz outra. Coitado do Elias, não merecia uma vagabunda como você. Você continua me procurando, se insinuando, vai cuidar da tua vida e do teu marido e me deixa em paz. Dedina diz que ele também é mentiroso, porque ele diz que vai se casar com a Gleice, mas ele não gosta dela. E ele sabe que ela não é a mulher para ele. Flora diz para a Silveirinha que quando ela voltar do jantar na casa de Irene, ela vai passar na capela para rezar pelo Zé. Silveirinha diz rezar por ele? Você não acha um pouco demais, não? Rezar pelo homem que mandou matar? Flora dá um tapão na cara de Silveirinha e diz mais respeito com a minha dor. Não se atreva a zombar da minha dor. Silveirinha diz doida. Gonçalo se sente mal na mesa de jantar por causa da pressão. Lara pergunta para Flora o que ela foi fazer na casa da Silene. Flora mente diz que ela foi lá para saber mais quais eram as intenções do Halley, se ele gosta mesmo de você. Lara diz como é que é.
É, filha, eu sabia que você ia ficar chateada comigo, por isso que eu não quis te dizer. É que a dona Irene andou conversando comigo e você sabe que ela não gosta do Halley. De tanto ela falar, eu fiquei intrigada, filha. Lara diz: acontece que a minha relação com o Halley só diz respeito a mim e a ele. Quem tem que acreditar no amor dele por mim sou eu, e eu acredito. Eu sei, mas eu sou sua mãe e eu tenho que zelar por você, mesmo que isso te magoe e te deixe com raiva. Lara diz: e me deixou mesmo com muita raiva. Halley e Lara contam para a família que eles decidiram morar juntos. Irene não gosta da ideia e pergunta se ele vai morar no rancho. Lara diz: não, vó, na verdade eu que vou sair daqui. Gonçalo diz: ah, não, por que sair daqui? Essa casa é imensa. Lara diz que ela sabe, mas é porque eles estão a fim de ter um cantinho só deles e eles decidiram alugar um apartamento. Flora adora a ideia de Lara sair do rancho. Flora abraça Lara e diz que ela nem precisa dizer que ela deseja toda a felicidade do mundo para ela. Flora vai abraçar Halley desejando falsas felicidades e ele diz que ela nem precisa dizer. Silene fica feliz quando Donatella conta que Zé Bob não morreu. Você precisava ver a reação da Flora quando ela soube da morte de Zé Bob. Ela chorou dizendo que ele era o amor da vida dela. Donatella diz que ela não gosta do Zé Bob, ela gosta de tudo que é dela, uma doença que só piora com o tempo. Flora procura notícias no jornal sobre a morte de Zé Bob quando ele aparece na frente dela na empresa e ela diz: Zé,